São Paulo nasceu em 1554, no alto de uma colina entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú, quando os padres jesuítas fundaram o Colégio de São Paulo de Piratininga. O que começou como uma pequena missão religiosa, com algumas casas de taipa e ruas estreitas, cresceu até se transformar na maior metrópole da América do Sul. Hoje, São Paulo é o coração econômico do Brasil. Abriga mais de 12 milhões de habitantes e, em sua região metropolitana, ultrapassa os 20 milhões. Aqui se encontram arranha-céus imponentes, museus de renome mundial, centros culturais, sedes de grandes empresas e avenidas que nunca dormem. Seu aeroporto internacional é um dos mais movimentados do continente, ligando a cidade a destinos em todos os cantos do planeta. Mas tudo isso é apenas a superfície. Quando mergulhamos alguns metros abaixo, descobrimos que São Paulo guarda segredos extraordinários, corredores esquecidos, rios soterrados e histórias que poucos conhecem. No vídeo de hoje, vamos explorar o que existe por baixo de São Paulo. Você vai descobrir onde estão os rios que desapareceram sob o concreto, conhecer túneis e passagens misteriosas que já foram usados por soldados, presos e até artistas. Vai visitar criptas que guardam personagens centrais da história do Brasil. E vai ver que, em meio ao subsolo da cidade, há também vida, cultura e até agricultura. Prepare-se, porque essa jornada vai revelar uma São Paulo completamente diferente da que você está acostumado a ver. Comecemos pelo que mantém a cidade funcionando. Sob o asfalto e as calçadas, a poucos centímetros da superfície, passam os cabos de internet, telefonia e televisão, organizados em tubulações que os protegem da umidade e dos choques acidentais. Logo abaixo deles, correm os cabos de energia elétrica que iluminam prédios e avenidas, além das tubulações de gás que abastecem milhares de residências e restaurantes. Entre 1 e 2 metros de profundidade estão também os dutos de água potável e parte da rede de esgoto. Tudo isso é invisível para quem caminha pelas ruas, mas compõe a espinha dorsal da cidade, garantindo que o ritmo acelerado de São Paulo nunca pare. Mas, à medida que descemos, encontramos um outro universo. São Paulo cresceu sobre dezenas de rios e córregos. Durante muito tempo, essas águas moldaram a vida urbana, eram pontos de encontro e até serviam de referência para nomear bairros e ruas. Porém, com a urbanização desenfreada do século XX, muitos desses rios foram canalizados e soterrados. Hoje, eles correm escondidos sob avenidas movimentadas, como a 9 de Julho, a 20 e 3 de Maio e a Avenida Paulista. O rio Saracura, por exemplo, que dava nome ao famoso samba paulistano, corre invisível por baixo do asfalto. O Itororó, que abastecia antigas lavadeiras, desapareceu sob construções. O mesmo aconteceu com o Anhangabaú, que hoje dá nome ao Vale Central, mas flui encanado sem jamais aparecer. Em dias de chuva intensa, quando o sistema de drenagem não suporta o volume, esses rios fantasmas lembram sua presença, transbordando e causando enchentes que paralisam a metrópole. A ideia de esconder rios não foi exclusiva de São Paulo, mas aqui ela atingiu proporções enormes. Estima-se que mais de 300 quilômetros de cursos d'água estejam soterrados, transformando a cidade em uma espécie de labirinto invisível. E o subsolo não guarda apenas rios. Em diferentes pontos de São Paulo, há túneis e passagens que carregam histórias curiosas. Um dos exemplos mais conhecidos é o túnel localizado sob o quartel da Rota, inaugurado no século XIX e usado por soldados durante a Revolução de 1924. Parte dele permanece preservada e hoje abriga o acervo histórico da corporação, aberto à visitação em dias específicos. Outro caso intrigante é o túnel do Hospital das Clínicas, construído para transportar corpos de pacientes até o serviço de verificação de óbitos, sem precisar cruzar as ruas da cidade. Um corredor frio, de pouco mais de 100 metros de extensão, pensado para dar privacidade às famílias e praticidade ao hospital. E há também as criptas históricas. A mais famosa fica a 8 metros de profundidade, sob o Monumento à Independência, no Ipiranga.
Ali estão guardados os restos mortais de Dom Pedro I, da Imperatriz Maria Leopoldina e de Dona Amélia. Pouca gente que passeia pelo parque imagina que, logo abaixo dos seus pés, repousam figuras centrais da história brasileira. O espaço é solene, silencioso e carrega um peso simbólico que reforça a importância do subsolo como guardião da memória nacional. Mas não é a única. No coração da cidade, bem debaixo da Catedral da Sé, existe outra cripta monumental, inaugurada em 1919. O local impressiona pelo tamanho e pela grandiosidade. Um pé direito de mais de 7 metros, colunas em mármore e esculturas que transformam o ambiente em uma verdadeira igreja subterrânea. Ali estão sepultados bispos e arcebispos de São Paulo, além de personalidades históricas como o cacique Tibiriçá, figura fundamental na fundação da cidade no século XVI. E há ainda o obelisco mausoléu para os heróis de 32, no Parque do Ibirapuera, onde repousam os restos mortais de mais de 700 combatentes da Revolução Constitucionalista. O espaço subterrâneo reúne criptas, urnas simbólicas e painéis de mármore que narram a luta, transformando o local em um dos maiores monumentos fúnebres da América Latina. E quando se fala em vida subterrânea, nenhum exemplo é mais visível do que o metrô de São Paulo. Inaugurado em 1974, ele se tornou símbolo de modernidade e, ao mesmo tempo, de desafio urbano. Hoje, sua malha conta com mais de 90 estações e transporta milhões de passageiros todos os dias, funcionando como as artérias invisíveis que mantêm a metrópole em movimento. Por baixo da correria da Avenida Paulista ou da Praça da Sé, túneis escavados a dezenas de metros de profundidade abrigam plataformas, corredores e passagens que lembram uma cidade paralela. Algumas estações chegam a impressionar pelo tamanho e pela profundidade. A Estação da Sé, por exemplo, é um verdadeiro cruzamento subterrâneo, conectando linhas diferentes em um espaço que nunca dorme. Já a Estação Pinheiros, construída em um dos pontos mais movimentados da cidade, alcança quase 40 metros de profundidade, exigindo escadas rolantes intermináveis e um sistema de ventilação de alta potência. E se isso já impressiona, há ainda a Estação Itaberaba Hospital Vila Penteado, da futura linha 6 Laranja. Quando inaugurada, ela alcançará mais de 65 metros de profundidade, tornando-se não apenas a mais profunda de São Paulo, mas de toda a América Latina. É como descer o equivalente a um prédio de mais de 20 andares para alcançar a plataforma, um feito de engenharia que mostra até onde a cidade precisou ir para expandir sua rede de transporte. Mas o metrô não é apenas transporte. Dentro das estações, a vida cultural também floresce. Há exposições de arte, pequenas apresentações musicais e espaços comerciais que oferecem de bancas de livros a cafés movimentados. Muitas vezes, quem entra com pressa para pegar o trem acaba surpreendido por murais de artistas consagrados ou por instalações que transformam a espera em experiência estética. Assim, o metrô de São Paulo é ao mesmo tempo utilitário e simbólico, um dos maiores exemplos de como o subterrâneo pode ser essencial, não apenas para a mobilidade, mas também para a identidade da cidade. E se o metrô mostra a São Paulo subterrânea em sua dimensão mais prática e monumental, há também espaços menores que exploram o subsolo de forma criativa e inesperada. Além do metrô, também existe todo um complexo comercial localizado na região central, a 16 metros de profundidade, onde funciona uma horta subterrânea que parece saída de um filme futurista. Ali são produzidos manjericão, hortelã, alface e outros temperos e verduras. Nada recebe luz do sol. Tudo cresce sob lâmpadas de LED, especialmente projetadas para simular a intensidade necessária para a fotossíntese. No mesmo complexo, a 30 metros abaixo da rua, existe uma estação de tratamento de esgoto que mostra outra face desse mundo oculto. A água que desce das torneiras e ralos é filtrada, tratada e reutilizada nos banheiros e para irrigar os jardins que ficam na entrada do edifício. É a prova de que, no subsolo, também existem soluções modernas que apontam para um futuro mais sustentável, ainda que a maioria dos paulistanos
nunca imagine o que se passa debaixo de seus pés. Mas nem só de tecnologia vive o subterrâneo paulistano. No coração do Parque da Luz, próximo da estação de mesmo nome, esconde-se uma história que parece saída de um romance. No século XIX, começou a ser construída ali uma estrutura para abrigar o primeiro aquário público da cidade. O projeto, no entanto, sofreu com infiltrações e foi abandonado antes de ser concluído. Por décadas, a construção permaneceu esquecida, até que, no ano de 2000, um funcionário caiu em um buraco e redescobriu o espaço soterrado. A notícia correu e, anos depois, o local foi restaurado e transformado em um aquário de verdade, cumprindo finalmente um destino traçado mais de 100 anos antes. E se o Parque da Luz guarda um segredo histórico, o bairro do Sumaré abriga um dos espaços culturais mais curiosos da cidade, o Teatro do Centro da Terra. Construído a 12 metros de profundidade, ele oferece 100 lugares em um ambiente subterrâneo que surpreende pelo silêncio e pela acústica. O local nasceu da vontade de artistas que buscavam um espaço alternativo para suas apresentações e se tornou referência em espetáculos intimistas, sempre carregando esse charme de estar escondido sob as ruas. Já sob a Avenida Paulista, no cruzamento com a Rua da Consolação, existe outro espaço que ganhou vida própria, a Passagem Literária da Consolação. O que antes era apenas um corredor de pedestres, escuro e pouco convidativo, foi transformado em um ponto de encontro para leitores e artistas. Suas paredes foram tomadas por estantes, sebos e grafites, e hoje qualquer pessoa pode atravessá-la descobrindo livros raros, quadrinhos, poesia independente e até apresentações musicais em meio ao vai e vem cotidiano. E é também no subterrâneo que pulsa uma das experiências mais fascinantes da vida noturna paulistana, o Bar dos Arcos. Localizado nos corredores subterrâneos do Teatro Municipal, ele ocupa antigos túneis e passagens de serviço construídos no início do século XX. Entre arcos de pedra, iluminação baixa e um clima quase cenográfico, o bar se tornou um dos endereços mais charmosos da cidade. Cada ambiente preserva a sensação de estar em um lugar secreto, onde o passado da arquitetura se mistura ao presente de coquetéis sofisticados e música ao vivo. O contraste é impressionante. Acima, o palco que recebeu ícones da ópera e da música erudita. Abaixo, um labirinto que hoje abriga encontros, conversas e celebrações. Mas os subterrâneos de São Paulo também se confundem com lendas urbanas e histórias pouco documentadas. No centro histórico, circulam relatos de túneis que ligariam antigas igrejas, como a Catedral da Sé e o Mosteiro de São Bento, a casarões coloniais e prédios públicos. Alguns dizem que serviam para transporte de objetos de valor ou como rotas de fuga em tempos de instabilidade política. Não há registros oficiais que comprovem todos esses corredores, mas o imaginário popular insiste em mantê-los vivos, como se houvesse uma São Paulo paralela escondida sob o asfalto. Esses subterrâneos também já foram usados para fins bem menos nobres. Nos anos 40, durante o Estado Novo, porões no centro da cidade abrigavam reuniões políticas clandestinas, bares improvisados e até depósitos de bebidas em tempos de restrição. A fiscalização rígida obrigava muitos comerciantes a se esconder, e a solução era cavar ou ocupar o que estava embaixo. Se hoje pouco restou desses ambientes, a memória resiste em histórias contadas de geração em geração, somadas ao fascínio que o paulistano tem pelo invisível. Porém, a São Paulo subterrânea não guarda apenas espaços culturais e memoriais, mas também ambientes simbólicos, de preservação e de segredo. Alguns são pouco conhecidos até mesmo por moradores que circulam diariamente na cidade. Muitos desses locais funcionam como salas discretas onde documentos históricos são armazenados, criptas de personagens centrais da independência ou arquivos que revelam a memória da metrópole. São ambientes silenciosos, de teto baixo e decoração simples, usados para cerimônias restritas, palestras, recepções e até encontros políticos ao longo do tempo. O subsolo, nesse sentido, é mais que concreto e tubos. É guardião de parte da identidade brasileira.
E se algumas dessas áreas guardam livros e cerimônias, outras escondem tesouros culturais. No Museu de Arte de São Paulo, por exemplo, há áreas subterrâneas reservadas para armazenamento e preservação. Grande parte do acervo não fica exposta ao público em tempo integral. Obras que não estão em cartaz descem para salas especiais, muitas delas controladas por temperatura e umidade. Ali repousam pinturas, esculturas e documentos que atravessaram séculos. Os visitantes que passam pela Avenida Paulista não imaginam que, logo abaixo da icônica estrutura projetada por Lina Bo Bardi, existe uma área fechada que guarda centenas de obras que só especialistas conseguem ver de perto. Como em outros museus do mundo, esse subsolo é uma espécie de cofre cultural, invisível e inacessível, mas essencial para a preservação da memória artística do país. E falando em subterrâneos inacessíveis, São Paulo tem também suas próprias lendas urbanas relacionadas a túneis ferroviários abandonados. O crescimento acelerado da capital no início do século XX levou à construção de passagens e galerias para escoamento de cargas e circulação de bondes. Com o passar das décadas, esses espaços perderam sua função e acabaram esquecidos, soterrados ou bloqueados. Há registros de antigos corredores de carga sob a região da Luz e do Brás, áreas que foram polos ferroviários da cidade. Muitas dessas passagens, embora emparedadas, ainda existem. Operários que trabalham em obras urbanas relatam encontrar trechos de túneis ocultos, lembrando que sob os pés dos paulistanos existe um labirinto deixado pelo passado industrial e ferroviário da cidade. Outro exemplo curioso é o do Centro Histórico, onde lendas falam de passagens ligando edifícios governamentais a casarões antigos. Alguns estudos apontam para corredores que poderiam ter sido usados durante revoltas e períodos de instabilidade política. A Revolução de 1924, por exemplo, deixou marcas em diferentes pontos do subsolo, já que combatentes usavam túneis e passagens improvisadas para se proteger e se deslocar. Hoje, quase nada disso está aberto ao público, mas a memória se mantém viva em relatos e pesquisas históricas. Além da memória e das lendas, o subterrâneo de São Paulo também se conecta diretamente ao funcionamento logístico da cidade. A metrópole depende de sistemas de drenagem colossais, galerias de águas pluviais e bombas que impedem enchentes constantes. Como São Paulo cresceu sobre rios canalizados, o risco de alagamentos é permanente. Para evitar que o centro e as marginais fiquem submersos após chuvas intensas, existem galerias subterrâneas que armazenam e direcionam o excesso de água. Uma dessas estruturas gigantes é o Piscinão do Pacaembu, construído para conter milhões de litros durante tempestades. Ao todo, dezenas de reservatórios e túneis trabalham em silêncio, sem que a maioria da população perceba. Sem essas obras, bastaria uma chuva forte para que a cidade parasse completamente. E é justamente nas chuvas de verão que se revela a vulnerabilidade dessa metrópole. Em poucos minutos, avenidas inteiras podem ser tomadas pela água, e o metrô, mesmo com toda sua engenharia, não escapa. Estações já foram fechadas em pleno horário de pico, porque a enxurrada rompeu barreiras de proteção e invadiu escadarias. Os túneis subterrâneos, projetados para a mobilidade, de repente se transformam em canais improvisados, lembrando que o subsolo é tanto solução quanto ameaça. É nesse contexto que surgem sistemas de bombeamento que funcionam como guardiões invisíveis de São Paulo. Em dias de temporais, sensores entram em ação automaticamente, e grandes bombas passam a drenar a água que se acumula no subsolo, empurrando-a de volta para as galerias de drenagem e para os cursos d'água canalizados. O objetivo é simples e vital: impedir que a cidade pare. O funcionamento é silencioso, quase imperceptível para quem corre de guarda-chuva entre uma calçada e outra, mas decisivo para manter túneis, avenidas e passagens transitáveis. Há estações de bombeamento integradas a reservatórios subterrâneos e piscinões, além de câmaras de inspeção escondidas sob tampas discretas ao longo das grandes vias. Em resumo,
É um exército de máquinas que só aparece quando falha. A razão para tanta engenharia está debaixo do concreto. São Paulo cresceu sobre rios. Alguns permanecem à vista, como o Tietê e o Pinheiros, ladeando a cidade e moldando sua mobilidade. A maioria, porém, segue enterrada em dutos e aduelas, atravessando bairros inteiros sem ser notada. Em linhas gerais, quando a chuva cai forte, a água que corre dessas bacias canalizadas encontra limites de vazão e pressão. Aí entram as bombas, os extravasores, as comportas e as galerias profundas, que aliviam o sistema e reduzem o risco de alagamentos. Sem esse conjunto subterrâneo, bastariam poucos minutos de tempestade para transformar cruzamentos famosos em lagoas, túneis em aquários e rotas de ônibus em rios temporários. Mas o subterrâneo de São Paulo não é apenas um repositório de memórias ou uma trincheira contra enchentes. Ele também aponta para o futuro. A expansão do metrô é o exemplo mais claro. A linha 6 laranja, em construção, terá mais de 15 quilômetros de túneis ligando a Brasilândia, na Zona Norte, até a Estação São Joaquim, no centro. Quando inaugurada, vai beneficiar mais de 600 mil passageiros por dia, encurtando viagens que hoje levam quase 2 horas para pouco mais de meia hora. Outras obras, como a futura linha 19 Celeste, planejada para conectar a Zona Norte ao aeroporto de Congonhas, e a linha 20, que deve ligar a Lapa à região do ABC, também ampliarão ainda mais essa rede subterrânea, transformando a mobilidade da metrópole. Há ainda propostas para transformar áreas ociosas no subsolo em espaços de uso cultural e comercial. Um projeto da Prefeitura estuda a revitalização de passagens subterrâneas hoje degradadas no centro, como a da Rua Xavier de Toledo e a da Praça Ramos, para que funcionem como corredores seguros com bibliotecas comunitárias, pequenos comércios e galerias de arte, a exemplo do que já acontece na passagem literária da Consolação. Além disso, iniciativas privadas vêm testando hortas urbanas subterrâneas em estacionamentos e edifícios comerciais, usando tecnologia de iluminação LED e irrigação sustentável, com potencial para expandir o cultivo de alimentos em plena cidade. Tudo isso mostra que São Paulo começa a enxergar o subsolo não apenas como depósito ou escoadouro, mas como uma nova fronteira de crescimento. Abaixo das ruas congestionadas, há espaço para mobilidade, cultura, lazer e até produção de alimentos. É um futuro que ainda depende de investimento, engenharia e vontade política, mas que já começa a ganhar forma em túneis escavados, reservatórios gigantes e passagens que aguardam ser reinventadas.